Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um estudo do nosso canal. Bem-vindo você no canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. Bom, hoje a gente vai fazer mais um estudo falando a respeito da palavra do nosso Deus, certo? Eu tenho ouvido falar já há muito tempo, todas as vezes que alguém toca no assunto pertinente ao tempo da volta do Senhor Jesus, quando poderia acontecer, em que período, em que mês, ou em que proximidade de dia, a gente sempre escuta a palavra que está em Mateus 24, no versículo 36, que fala do dia, a hora, ninguém sabe, e fala que aquelas pessoas que tocam nesses assuntos, que falam a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus, que estudam a palavra no sentido de tentar, analisando pela palavra, saber o tempo, ou a época, ou o momento em que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, ou a proximidade de que isso está acontecendo, de que isso é antibíblico, é como se fosse proibido por Deus. Não se atrevam a tentar descobrir o momento da vinda de Jesus, ou a época da vinda de Jesus, ou quando isso poderia acontecer. Mas será que isso realmente faz sentido? Nós vamos analisar tudo isso hoje pela palavra de Deus. Se realmente é antibíblico nós procurarmos saber o momento da vinda do nosso Deus, ou se isso é aquilo que a igreja que está apercebida, ou a igreja que está acordada deve fazer a cada momento da sua vida, analisar e observar o tempo que estamos vivendo e a proximidade da vida do nosso Deus. Bom, a gente vai analisar tudo isso pela palavra, mas antes eu gostaria de falar a você que ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva no meu canal, e você que, quando se inscrever no canal, ative os sininhos da notificação para que você possa ser avisado pelo YouTube quando eu colocar outro vídeo no canal. Isso é importante. Eu espero que vocês gostem do estudo, e se no final desse estudo vocês gostarem, que vocês possam dar like e fazer um comentário, ainda que seja simples, para que esse vídeo tenha relevância mediante aquilo que entende o YouTube e possa ser colocado para mais pessoas, né? Mais uma vez esse pedido, mas eu espero que vocês entendam, porque eu não tenho a intenção de com isso ficar famosa, nada disso. Eu simplesmente quero que a palavra do nosso Deus chegue ao conhecimento de mais pessoas. É para isso que aqueles que pregam a palavra, aqueles que procuram analisar a palavra e que têm de Deus a ordem de falar, querem que aconteça, né? Que pessoas possam ouvir a palavra, possam ser tocadas pelo Espírito Santo, possam se converter, possam ver os dias que estamos vivendo e possam entregar as suas vidas para o Senhor Jesus, porque esse é o propósito maior da pregação da palavra, da pregação do Evangelho, que as pessoas possam receber o Senhor Jesus como seu Salvador e serem salvas, né? Esse é o propósito. Mas vamos lá. Bom, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em Mateus no capítulo 24, e vamos ao versículo 36, que é o versículo que fala a respeito daquilo que eu estava falando, né? Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Eis o versículo que todas as pessoas gostam de citar para nos proibir de procurar saber o momento da vinda do nosso Jesus para buscar a sua igreja, ou o momento do arrebatamento, não o momento da segunda vinda, mas o momento do arrebatamento da igreja, que é tão controverso. Alguns dizem que esse arrebatamento secreto não vai acontecer, que isso também é antibíblico, mas esse é um outro assunto. Mas nós vamos falar a respeito deste versículo hoje e de que se isso faz sentido. Bom, eu vou começando a ler, eu já li o versículo, mas eu vou ler Mateus 24, do versículo 32 em diante, que é a parábola da figueira. Vamos ver o que está escrito. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virde todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Quem está próximo às portas? Quem é? O Senhor Jesus? Então vamos lá. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Bom, aprender a parábola da figueira estava falando de quem? De quando os ramos estivessem renovando e as folhas brotassem, estava falando de quê?
de quando nós sabemos que a figueira ela é a representação do povo de Israel, né? Do povo de Israel. E quando foi que o povo de Israel, ou a terra de Israel, ou o país de Israel brotou novamente? Em 1948. Então, essa profecia já foi cumprida. Quando ele diz: aprendei, pois, a parábola da figueira, para a gente prestar atenção, que quando as folhas brotam, saber que está próximo o verão, é para que nós prestássemos atenção que quando acontecesse novamente da terra de Israel, ou do país de Israel, voltar a existir, voltar a ser país novamente, porque até então, depois do ano 70, quando Jerusalém foi destruída, quando o povo de Israel foi atacado, então simplesmente a terra de Israel passou a não ser mais um país, né? O povo foi dispersado e simplesmente o povo não tinha mais terra. E em 1948 a gente sabe que o povo voltou para a terra e Israel voltou novamente a ser país. Tá, vamos continuar. Vamos ao 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Vamos prestar atenção agora na concordância verbal. Passado, presente e futuro. Então aqui, mais a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Sabe, presente, tá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, foi, passado, também será a vinda do Filho do Homem, futuro. Vamos prestar atenção, eu estou falando para vocês prestar atenção, para que eu possa explicar o que eu quero dizer. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até um dia que Noé entrou na arca, ou seja, isso foi lá no passado, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos, assim será, futuro, também na vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado, futuro, e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Portanto, vigiai, porque realmente a gente não sabe em que dia vem o nosso Senhor. Vigiai. Vamos prestar atenção naquilo que eu falei para vocês. Aqui, quando o Senhor Jesus fala mais a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, no contexto do que ele estava falando aqui, do passado, do tempo de Noé, e do futuro, do tempo do arrebatamento, essa colocação ela fica meio estranha. Ele deveria ter falado assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém saberá. Saberá no dia em que 2 estiverem no campo, um será tomado e deixado o outro, e coisas desse tipo. Mas ele usa o termo do presente. Por que ele usa o termo do presente numa colocação em que ele estava explicando sobre o passado que tinha acontecido e sobre o futuro que aconteceria da mesma forma? Porque ele estava falando que naquele momento em que ele estava vestido de carne, naquele período em que ele falava com os discípulos a respeito dos acontecimentos, ele não sabia do dia e da hora. Mas vocês acham que hoje o Senhor Jesus não sabe? Que ele não sabe o dia e a hora que ele virá? Obviamente que sim. Mas por que ele usou esse contexto desta frase de Mateus 24:36? O que ele estava querendo dizer para nós quando ele colocou esse contexto no presente? Ele estava falando do quê? Bom, nós sabemos que a Bíblia, ela nos dá, em vários contextos, ela nos dá a colocação, vários capítulos e vários versículos de como o povo de Israel, a cultura do povo de Israel, como era a cultura do povo de Israel. Ele fala de plantação, ele fala de colheita, ele fala de muitas coisas que representam a cultura daquele momento, e aqui ele estava falando de uma cultura daquele momento também. E que cultura seria essa? Ele estava falando para nós do casamento judaico. Vamos ver isso para a gente poder entender. Eu vou falar para vocês aqui algumas coisas sobre o casamento judaico, para que a gente possa entender o que estava sendo falado, tá? Então vamos prestar atenção. Assim que o pai do esposo via que a câmara nupcial estava pronta, deixa eu ver se é aqui que eu tenho que ler, peraí. Sim, aqui mesmo. Porque eu tirei do estudo completo algumas partes para vocês entenderem. Assim que o pai do esposo via que a câmara nupcial estava pronta, ele dizia ao esposo que podia buscar a sua esposa. Então, vamos entender o contexto de casamento judaico. Eu vou resumir, eu tirei só algumas passagens do estudo, que ele é imenso.
O que acontecia? Quando o rapaz se interessava por uma jovem na época do casamento, na época dos tempos do Senhor Jesus, ou nos tempos antigos de Israel, como que acontecia a coisa? Bom, o rapaz gostava da moça, certo? Então o que ele fazia? A família dele, o pai dele, com a mãe, naturalmente, e o noivo, iam até a casa desta futura noiva, supostamente, se ela aceitasse, né? E falavam com o pai da noiva a respeito do interesse do rapaz, de que ele tinha interesse de se casar com ela, que ele gostou dela e tal, e quem negociava isso era o pai. O que acontecia? Se o pai da noiva aceitasse aquela colocação, achasse que aquele rapaz, aquela família era uma boa família para a filha, ele ia colocar aquele contexto para que a filha dissesse se ela aceitava ou não. E existia o que naquele período? Era colocado um copo de vinho para que eles tomassem, uma taça de vinho. E se essa taça era servida, e se essa noiva bebesse, significava que ela estava concordando com este casamento. Então o que acontecia? Era feito um documento, um contrato de casamento, onde era especificado todas as coisas a respeito do casamento. Só um minutinho, gente. Deixa eu baixar aqui, pronto. A respeito do casamento, e era colocado lá o dote em que o pai do noivo pagaria pela noiva, e mediante ao dote que era falado, era simplesmente medida a importância que este noivo, ou esta família do noivo, estava dando para esta jovem, né? Porque era o pai do noivo que pagava o dote para o pai da noiva, certo? Então a noiva aceitava, tomava um copo de vinho, e a partir daquele momento eles eram casados, eles assinavam um contrato, eles já eram casados. Só que eles não iam consumar o casamento, mas eles já eram casados. Diante da lei daquela época, eles eram casados. Só que o que acontecia? A noiva ficava na casa da família dela, aguardando o noivo, preparando o seu enxoval, preparando o seu vestido, se guardando e se preparando para aquele dia em que o noivo voltaria para buscar ela para essa consumação, ou para essa festa, ou para essas bodas, né? E o noivo voltava para a casa do pai. Na casa do pai, ele tinha a incumbência de construir o quê? Na casa do pai, o quarto nupcial, aonde ele e a noiva passariam teriam o seu primeiro momento, né? E onde seria consumado esse casamento. Esse casamento judaico que nesse período durava-se 7 dias. Eram 7 dias. Então vamos continuar. O esposo, aqui está sendo chamado de esposo, o noivo, porque realmente, diante do documento, ele já era o marido e ela já era a esposa dele, já eram casados. Raptava a sua esposa. Quando esse quarto estava pronto, né? E o pai dizia que ele podia buscar a esposa, esse esposo raptava a sua esposa secretamente. Vamos ver o contexto todinho desse casamento judaico no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus e o arrebatamento da igreja. E a levava para o quarto que havia preparado. Quando o esposo se aproximava da casa da esposa, ele gritava e tocava o chofar, uma trombeta feita com um chifre de carneiro, dando à esposa uma espécie de aviso para recolher os seus pertences. O amigo do esposo, que é o Espírito Santo, junto com as damas de honra que estão citadas em Mateus no capítulo 25, as 10 virgens, depois eu vou explicar para vocês sobre isso. Então, o amigo do noivo, que aqui no contexto da igreja é o Espírito Santo, e as damas de honra, que eu vou explicar para vocês depois quem são, levavam a esposa ao encontro do esposo. Levam a esposa ao encontro do esposo, conforme relatado em 1 Tessalonicenses 4, 13, 3. Tá, a gente não vai ler isso agora, mas eu vou continuar. Durante o período do desposamento, o esposo preparava um quarto para a lua de mel. Esse quarto costumava ser construído na casa do pai do esposo. Aí aqui está escrito assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Isaías 26, 20. A câmara nupcial, como era chamada, tinha de ser um belo lugar para se levar a esposa. A esposa e o esposo passariam ali 7 dias, ou seja, o tempo do casamento judaico. O quarto tinha de ser construído de acordo com as especificações dadas pelo pai do esposo. O rapaz só poderia se encontrar com a esposa quando seu pai lhe permitisse. Se alguém perguntasse ao esposo quando seria o casamento, ele dizia: não cabe a mim saber, só o meu pai sabe. Não foi o que o Senhor Jesus falou aqui para nós? Que ninguém sabia, só o pai? O que ele estava dizendo para nós? Dando para
aqui ainda a igreja não tinha iniciado, mas ele estava fazendo o que? Ele estava dando uma sinalização do que aconteceria, do que seria a igreja para ele como sua noiva e ele como o nosso noivo, a igreja sendo a esposa e ele sendo o nosso esposo. Ele estava citando para nós o casamento judaico. As bodas eram uma festa... Deixa eu ver, peraí. Não, agora aqui. Assim como o esposo dizia à sua esposa que iria preparar um lugar para ela, Jesus disse aos seus discípulos: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também comigo. João 14, 2, 3. Gente, é todo o contexto do casamento judaico. Vamos aqui às bodas agora. As bodas eram uma festa que durava 7 dias. Jesus participou de um casamento onde o vinho acabou. Manter o vinho para uma festa de 7 dias não era para qualquer um. Assim como a esposa e o esposo deixavam a ceia do casamento para irem para a casa que o noivo havia preparado, Jesus e sua igreja, a esposa, também irão para a sua nova casa. Então você vê que tudo está conectado com o casamento judaico. Jesus, quando usou esse termo aqui, ele não estava nos proibindo de analisar e nem dizendo para nós que ele não saberia, no período que ele estivesse vindo buscar a sua igreja, ele não saberia o dia, ele não saberia a hora, mas de que sim, toda essa representação é a representação para nós de um casamento judaico. Nós somos a igreja, a noiva de Cristo, e ele é o nosso noivo, que virá nos buscar segundo o contexto do casamento judaico. Tudo está conectado da mesma forma. Então, ele virá para retirar a sua igreja, e isso acontecia no período da noite, né? Era de madrugada que ele vinha buscar a sua noiva. Por quê? Porque eles entendiam que tinha que ser algo que deixasse a noiva emocionada. Então ele vinha para raptar a sua noiva, para levar ela para este quarto ou para este leito nupcial. E quando eles ficavam juntos ali, tinham esse primeiro momento em que o casamento era consumado, depois eles saíam para as festas das bodas do Cordeiro. Primeiro existiu o que? A consumação do casamento, e depois a festa estava acontecendo, desde o primeiro dia, para os convidados, mas ele e a noiva estavam o quê? Dentro da câmara nupcial, e só saíam depois do casamento consumado. E aí sim eles iam para a festa das bodas do Cordeiro. Depois eu vou explicar para vocês a respeito da parábola das 10 virgens e do que significa as virgens ou as damas de honra nesse casamento. Isso é algo que eu quero falar depois. Mas tá. Se o Senhor Jesus estava falando para nós do casamento judaico, então ele não estava nos proibindo de analisar o momento da sua vinda. Se nós olharmos para a palavra, no que diz respeito aqui como está falando aqui, em 24, no Mateus 24, 42, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então a hora que a pessoa não estiver cuidando, o Filho do Homem virá. Então a gente tem que fazer o quê? Ficar apercebido, ou prestando atenção, ou observando os acontecimentos. A gente vai ler agora Lucas 21, que fala a respeito também quase da mesma coisa. Para a gente poder entender, nós não somos proibidos de analisar em que momento vem o nosso Jesus para buscar a sua igreja. Não existe uma proibição, que não tem nada antibíblico nisso. Vamos aqui para Lucas 21, no versículo 28. Presta atenção. Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Como é que a gente pode exultar e erguer a nossa cabeça, porque a nossa redenção se aproxima, se a gente não estiver observando as coisas começarem a acontecer? Se a gente não estiver analisando pela palavra em que momento, em que período isso poderia acontecer e o que é que estaria acontecendo para nos mostrar que sim, está se aproximando a vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Mas o problema de vocês é sempre o dia e a hora. Mas a gente também vai analisar todo esse contexto, tá? Vamos continuar aqui.
Agora Lucas 21, no 31. Assim também, quando vides acontecer estas coisas, o que? O brotar da figueira, que é a passagem do brotar da figueira. Sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Como que esse dia pode não vir sobre nós repentinamente como um laço? Só se nós estivermos observando, só se nós estivermos analisando, só se nós estivermos pela palavra tentando entender, sim, em que período de ano, de mês e até a proximidade do dia que o Senhor Jesus estará vindo. A gente deve, biblicamente falando, estar vigilante. Então a ordem de nosso Deus não é não olhai, não vejam de jeito nenhum que isso é pecado antibíblico falar, mas sim procurai saber, olhai e vigiai, pois há de sobrevir a todos os que habitam, aliás, repentinamente como laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então a gente analisa aqui que o Senhor Jesus, ele nos dá a ordem de quê? Da vigilância. Sempre a ordem da vigilância. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui para mim. Então o Senhor Jesus sempre nos dá a ordem de que nós vigiemos. Agora vamos analisar a questão do dia, certo? Eu fiz um vídeo, o último vídeo que eu fiz, falando de Gog e Magog, eu fiz ali uma colocação hipotética do que pode ser que venha a acontecer, e talvez isso também tenha sido levado por muitos como analisando o contexto do que eu estou falando, que, nossa, isso é antibíblico, não tem como saber o dia e a hora, porque o que eu falei? Eu falei que nós estamos vivendo o ano de Shemitah em Israel, que esse ano de Shemitah, pelo contexto do calendário deles, o calendário judeu, começou em 2021, no dia 6 de setembro de 2021, 6 de setembro para nós, lógico, né? Que foi o primeiro dia do ano judaico dele de 5.782, e vai acabar agora no final de setembro, acho que é dia 26 ou 27 de setembro de 2022, acaba este ano de 5.782 e começa o ano de 5.783. Então o ano judaico, para nós, ele começa, no nosso período de calendário, ele começa entre setembro e outubro de um ano e acaba no setembro e outubro de outro ano. Isso é o que o povo de Israel entende como o ano novo judaico. O que é interessante analisar é que o ano novo judaico deles começa no 7º mês, né? Porque Deus disse que o primeiro mês do ano, a Bíblia fala isso lá quando as tábuas da lei foram entregues para Moisés, e quando Deus fala para Moisés a respeito da Páscoa, a respeito de tudo que ia acontecer, que este seria o principal dos meses, o primeiro mês do ano, que é o ano de Abib, ou Nissan, que fica para nós entre março e abril, né? Mas eles contam o ano, que eles falam que é o ano novo civil deles, no mês 7, né? O primeiro mês do ano, que é a Páscoa, que é para eles, eles dizem que é o ano novo religioso, né? Que não faz muito sentido, porque o ano começa no primeiro mês, não no 7º. Mas eu vou falar sobre isso também, mas tudo bem. Então nós estamos no ano de Shemitah. Eles estão vivendo esse ano, esse é observado, eu explico o que é Shemitah em outros vídeos, tá? Não posso ficar entrando muito nesse contexto. E que acabando o ano de Shemitah, também eu falei no outro vídeo que existe um rabino, um estudioso, que vem acompanhando a contagem certa das escrituras, dizendo que o próximo ano, para eles, de 5.783, que começa agora no final de setembro, para nós, seria um ano de jubileu. O que é o ano de jubileu? O ano de jubileu é o 50º ano depois de uma sequência de 7 Shemitahs, ou de 49 anos. Quem não sabe o que é Shemitah, quem não sabe o que é jubileu, assiste o meu último vídeo que eu falo de Gog e Magog, que lá eu explico
Ou outro vídeo que eu falo de Shemitah também, que lá também eu explico, que seria o ano de Shemitah que eles estão vivendo. E ele diz, esse rabino, que vai entrar no ano de jubileu, que no contexto de lei, contexto bíblico, que era o 50º ano, a Bíblia diz que é um ano de restituição e um ano de libertação. E que eles falam que o Messias deles, o Messias de Israel, que nós sabemos que não é o nosso Messias, virá no ano de jubileu, certo? Ele virá no ano de jubileu e ele virá numa sequência de começo de um novo ciclo de Shemitah. Então isso me chamou muito a atenção. Por quê? Vai acabar um ciclo de Shemitah agora e vai começar um ano de jubileu. Então de setembro para outubro de 2022 para nós, até setembro e outubro de 2023 para nós, que será o ano para eles de 5.783. Ano de jubileu, ano de libertação e de restituição. E que eles acreditam, mediante a palavra, o estudo que eles fazem, que o Messias deles virá no ano de jubileu. Então, o que eu falei? Que, para mim, né, como eu já expliquei em outros vídeos, o arrebatamento da igreja, ele se encaixa, para mim, no acontecimento de um dia de Pentecostes. Não vou entrar em detalhes também sobre isso, eu já falei sobre isso em outros vídeos. Eu falei sobre isso no vídeo de Pentecostes, se poderia ser o dia do arrebatamento, né? E eu acredito que sim. Então, eu disse que o Senhor Jesus poderia vir buscar a igreja no dia de Pentecostes do ano que vem, de 2023, porque justamente seria um ano de jubileu, ano de restituição e de restauração, né, da igreja, e que condizeria com aquilo que eles falam, que o Messias deles, mas na realidade, quando eles vão ler a Torá e vão estudar a Bíblia, eles dizem que o Messias deles vem naquele período, mas a Bíblia, ou a Torá, ou a palavra de Deus, está em todos os capítulos, em todos os ensinos, apontando para Jesus. Mas eles, como não entenderam Jesus, não perceberam, não observaram o momento da visitação deles e perderam o momento que Jesus já nasceu, que o Messias já veio, então eles acreditam que o Messias deles ainda vem e eles encaixam aquilo que está dizendo nas Escrituras para aquilo que eles entendem, né? Que o Messias deles estaria vindo. E para nós, não. Nós entendemos a palavra como um cumprimento, que o Senhor Jesus sim poderia vir nesse ano de jubileu. E que, ao final desse jubileu, em 2023, entre setembro e outubro, seria o quê? O início novamente de um ano de Shemitah para eles, né? Eu não vou entrar em muitas explicações sobre isso. Quem quiser vai assistir os outros vídeos do canal. O último vídeo que eu coloquei fala sobre isso, mas é só para vocês entenderem que eu falei a respeito do que o Senhor Jesus poderia vir no dia de Pentecostes, né? No dia de Pentecostes. Mas esse dia de Pentecostes, eu estaria colocando um dia exato, né? Para o Senhor Jesus vir, o dia de Pentecostes, todo mundo vai saber o dia de Pentecostes qual é. Será? Será que realmente nós saberemos qual é o dia exato de Pentecostes? É disso que eu quero falar sobre vocês, para vocês neste momento. Então vamos lá. Eu falei para vocês que o calendário do povo judeu vai entrar no ano agora de 5.783. 5.783. Se nós sabemos, ou pelo menos a gente vai analisar pela palavra agora, que o tempo do homem na Terra seria 6.000 anos antes do 7º milênio, que seria o último milênio, que seria o milênio do reinado do Senhor Jesus, como que eles podem estar no ano de 5.782 para 5.783? 200 e poucos anos para chegar no ano 6.000. Então nós temos 200 e poucos anos ainda para esperar para que acabe o tempo do homem na Terra e se inicie o milênio? Então a gente vai analisar o quê? A gente vai analisar o contexto do calendário judaico. Primeiramente, eu vou ler para vocês a respeito do calendário judaico aqui, para vocês entenderem, para a gente poder falar um pouco sobre isso. Deixa eu abrir aqui. Aqui, o calendário judaico. O calendário judaico, denominado Luak em hebraico, é um tipo de calendário que o povo judeu utiliza para a contagem do tempo e comemoração dos aniversários, festividades, casamentos, falecimentos,
celebrações religiosas e outras solenidades. De acordo com os hebreus, os anos passaram a ser contados a partir do que eles acreditam ser a criação de Adão. Então eles acreditam que desde a criação de Adão nós estamos no ano de 5.782. Então para 6.000 tem muito tempo ainda, né? Vamos continuar. Em 2021, as comemorações do ano de 5.782 do calendário judaico iniciaram no pôr do sol do dia 6 de setembro, ano cujo término ocorrerá, aqui está falando no dia 25 de setembro de 2022 agora no calendário gregoriano. A origem do calendário judaico. Criado há mais de 3.000 anos, o calendário judaico tem origem em histórias religiosas. Segundo as crenças judaicas, a lua nova do mês de Nissan corresponde a março e abril, como expliquei para vocês, Nissan ou Abib. Teria sido apontada por Deus a Moisés pouco tempo antes da saída dos escravos hebreus do Egito. O fato teria acontecido no ano de 2.448 anos depois da criação do homem, no mundo Adão, que é considerado o ponto inicial da contagem do tempo deste calendário. Então tá, este é o calendário judaico. Mas eu tenho algumas colocações para fazer a respeito desse calendário e depois a gente vai continuar. Se o calendário judaico está no ano de 5.782, e nós sabemos que o tempo do homem na Terra é 6.000 anos, a gente vai até analisar isso na palavra, a gente vai para Gênesis 6.3, a gente vai entender tudo explicadinho na palavra, Gênesis 6.3. Estou chegando aqui. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aqui é quando Deus estava falando a respeito do pecado do homem na terra. A gente vai ler aqui, vamos ler o 6.1 para vocês entenderem. É Gênesis 6, no capítulo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradavam. Então aqui está falando do dia que os anjos caídos tomaram mulheres dos homens, filhas dos homens, e coabitaram com elas, né? Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então isso foi falado por Deus antes do dilúvio, antes do acontecimento do dilúvio. Mas o que seria esse 120? Os seus dias serão 120 anos. Só que ele estava falando para nós do tempo da existência das pessoas, o tempo que as pessoas viveriam, 120 anos. Nós estamos falando do período antes do dilúvio, em que os homens viviam 900, 700, 800. O próprio Noé, quando ele saiu da arca, a Bíblia fala que ele tinha 600 anos. Vamos entender um pouquinho isso para a gente poder ver o que Deus estava falando a respeito disso. Só um minutinho. Quero mostrar para vocês aqui um negócio. Olha lá. Aqui é só uma observação para vocês verem quanto tempo os homens viviam. Quando Abraão nasceu, tinham se passado 292 anos do dilúvio. Então, Abraão nasceu nasceu 292 anos depois do dilúvio. E Noé morreu 58 anos depois do nascimento de Abraão. Então, Noé ainda vivia, ele morreu com 950 anos, quando Abraão nasceu, gente. Ele ainda ficou 292 anos. Aliás, 292 anos não, mas 58, né? Ele ainda ficou 300 e poucos anos vivo depois do dilúvio. 950 anos. Mas Deus não falou que ia ser só 120 anos? Vamos entender isso. Sem, nesse período, quando Noé morreu, tinha 448 anos. Bem longe de 120. Asfarxade, que era a descendência da qual veio Abraão, tinha 348 anos. Tudo no mesmo período, gente. Todos esses estavam vivos. Sala, que também é um da herança de Asfarxade, de Sem, né? Todos são descendentes de Sem aqui. 313 anos. Éber, 283 anos. Peleg morreu 10 anos antes, com 239 anos. Esse aqui morreu cedo, né? Tinha 239 anos.
Reu tinha 219 anos. Então, o que Deus estava querendo falar para nós quando ele citou o termo de só 120 anos? Bom, 120 anos aqui está sendo falado para nós a respeito dos jubileus. Seria aqui 120 jubileus. E quanto que dá 120 jubileus? Se jubileu são 50 anos, a cada 50 anos, na lei, pela lei era comemorado o ano de jubileu. Certo? Isso fala lá em Levíticos 25. Eu vou até ler para vocês, só para você que não sabe o que é, só para você ter uma noção, gente, para vocês não ficarem boiando. Aqui. Levíticos 25:8, ano do jubileu. Tudo estava na lei. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7, de maneira que os dias das 7 semanas de anos terão 49 anos. 7 semanas seriam os Shemitás, porque a cada 7 anos tem o ano de Shemitá, que é o ano de descanso da terra, né? Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semearás, nem cegarás o que nele nascer de si mesmo, nem nele colherás as uvas e as vinhas não podarás, porque é jubileu, santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Neste ano de jubileu tornareis cada um a sua possessão. Quando verdes algumas coisas o teu próximo, quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou comprares da mão do teu próximo, não oprimirás o teu irmão. Segundo o número de anos desde o jubileu, comprarás do teu próximo, e segundo o número dos anos dos meses, ele venderá a ti. Aqui tem uma explicação bem grande, mas o resumo é: quando existiam escravos, ou quando as pessoas vendiam as suas possessões por não ter condições, nesses 50º ano, que era o ano de restituição e ano de libertação, aqueles que eram escravos tinham que ser libertos, e aqueles que tinham vendido as suas possessões, elas voltavam para a sua família. Voltavam para a família daqueles que eram. A pessoa tinha que revender de volta para aquela família. Então, é uma lei de Deus a cada 50 anos. Então, se nós analisarmos esses 50 jubileus, 50 vezes 120, ou 120 anos vezes 50 jubileus, dá exatamente 6.000 anos, que seriam os 6.000 anos do governo humano na Terra. Então, Deus falou que não habitaria para sempre com o homem, ou seja, ele estava dizendo para nós que o tempo de anos que o homem reinaria, ou que seria o governo do homem sobre a terra, seria 6.000 anos. Depois disso, veio o governo do Senhor, que é o milênio, que o Senhor Jesus vai reinar, e depois, consecutivamente, vai reinar eternamente. Então, 6.000 anos os homens governarão a terra. Mas, se 6.000 anos os homens governarão a terra, como que pode estar no ano de 5.782? Então, a gente ainda vai ter que esperar bastante tempo, né? Porque ainda não vai acontecer no nosso tempo. Porque se nós tirarmos de 6.000 só os 7 anos da tribulação, nós teríamos que estar no ano de 5.993. Ou pelo menos entrar nele, ou pelo menos próximo disso, né? Se contarmos que estamos próximos de acontecer o arrebatamento, de começar os 7 anos da grande tribulação, pelo menos próximo disso. Mas a gente vê que em 200 e poucos anos seria muita coisa para a gente esperar. Então, tem alguma coisa errada nesse calendário, se nós pararmos para analisar. Outra coisa que faz eu observar sobre alguma coisa errada nesse calendário. As festas do Senhor, que são as festas da Páscoa, dos pães asmos e a festa das primícias, a Bíblia fala que são festas do quê? Da primavera, isso no hemisfério norte, né? Que são festas da primavera, que seria na época em que entre março e abril nosso, que para nós é o outono, mas para eles é a primavera, e que as últimas festas do 7º mês deles seriam as festas de quê? A festa de outono, que é a festa das trombetas, que é o Rosh Hashanah, que comemora o ano novo judaico deles, né? A festa do Yom Kippur, que é a festa do perdão, e a festa de tabernáculos, que é a última festa das 3 festas de outono. Só que eu já tenho observado isso já há alguns anos. Já há algum tempo que eu observo isso e eu falo, tem alguma coisa que não está certa. Por quê? Porque tem alguns anos que as festas de Israel, do calendário deles, caem no verão e não no outono.
Porque se nós analisarmos que o outono, para eles, né, que para nós seria a primavera, vamos analisar no contexto de hemisfério norte, que é onde está a terra de Israel, certo? Se analisarmos que para eles o outono começa entre o dia 21 para 22 de setembro, que é o tempo que começa aqui para nós a primavera, então como que pode as festas de outono estarem ainda no verão? No ano passado mesmo, eu li para vocês agora há pouco que a festa de trombetas, que é o ano novo judaico, ela aconteceu no dia 6 de setembro. No dia 6 de setembro ainda era verão para eles e para nós inverno. Então tem alguma coisa que não está certa nesse calendário, porque se o calendário de Deus é um calendário perfeito, é um calendário onde tudo se encaixa, então a gente está vendo que esse calendário que o povo de Israel segue tem algumas coisas que não batem com aquilo que a gente vê na palavra. Ah tá, mas você está falando isso para mim. Eu vou mostrar para vocês outros calendários agora para a gente analisar esse contexto. Vamos continuar. A gente vai ver aqui outros calendários. Não os calendários da gente, nem o gregoriano, nem os calendários que existem hoje, mas calendários do tempo bíblico, para a gente poder analisar. Aqui tem o calendário do tempo de Enoque. Vamos ler esse aqui sobre o calendário do tempo de Enoque. Muitos calendários bíblicos têm sido propostos para tentar definir os ciclos semanais, mensais, sazonais e anuais. Mas todos eles são discutíveis e todos saíram do uso, com exceção do calendário judaico atual e o calendário gregoriano, que é o nosso, que não é bíblico, mas é usado pela maioria dos países ocidentais e orientais para marcar as estações e celebrar as festas. O calendário de Enoque é um calendário antigo descrito no livro Pseudoepígrafo de Enoque, ou seja, é um livro apócrifo, cuja autoria é questionável. Ele dividiu o ano em 4 estações de exatamente 13 semanas cada. Cada uma dessas estações consistia em 2 meses, de 30 dias, seguidos por um mês de 31, com o 31º dia terminando a temporada, de modo que o ano de Enoque consistia exatamente em 364 dias. Há algumas evidências de que o grupo cujos escritos foram encontrados em Qumran, os manuscritos do Mar Morto, tá, gente? Usou uma variação do calendário de Enoque. A gente vai falar sobre isso aqui já já. O calendário de Enoque foi supostamente dado a Enoque pelo anjo Uriel. 4 dias nomeados e inseridos como o 31º dia de cada 3 meses foram nomeados ao invés de numerados, o que os colocou fora da numeração. O livro de Enoque dá a contagem de 2.912 dias por ano, que se divide exatamente em 364 dias por ano. Isso inclui especificamente quaisquer intercalações periódicas. A gente está vendo aqui que o calendário de Enoque tem algumas diferenças do calendário judeu. Tá, vamos para mais um. Eu quero só que vocês entendam, eu não estou aqui para dizer qual é o calendário certo, qual é o calendário de Deus, qual é o calendário exato, até porque eu não tenho como saber. Eu sei que o calendário certo de Deus foi aquele que especificou a Páscoa, quando o povo de Israel foi libertado, o Pentecostes, quando no Monte Sinai Moisés recebeu as tábuas da lei, as tábuas da aliança, que foi colocado como dia de Pentecostes. Eu sei que ali era o calendário certo, o calendário de Deus. Mas os calendários que os homens colocaram depois disso, como saber qual é o certo? E se estão exatos? E se os períodos de dias caem exatamente nos dias correspondentes? Bom, a gente não tem como saber, certo? Tá, vamos ver aqui mais um calendário. Os judeus tinham 3 sequências cronológicas que deviam conciliar. A sequência dos dias da semana não dava problemas e era só contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, desde a criação de Adão. Não há nem nunca houve a menor dúvida nem haveria dúvida de que dia era. Havia um calendário solar de 365 dias com periódicas correções, para que numa determinada data de cada ano as posições do Sol e das estrelas e as 4 estações fossem as mesmas. E havia também um calendário lunar de 12 ou 13 meses. A escolha entre 12 e 13 meses sendo feita para este calendário
ficar mais aproximado do calendário solar. O ano lunar tinha que começar com a primeira noite, começando no primeiro dia do primeiro mês, caindo numa perfeita lua nova. Sem os modernos instrumentos de super precisão para a determinação do exato minuto da luz nova e com diferentes critérios para arredondar que para o dia seguinte ou para o dia anterior. Um caso em dúvidas de algum ano, havia diferenças entre o calendário lunar oficial predominante sobre Israel, o calendário dos saduceus, que controlavam o templo, usando dinheiro e influência entre os romanos e os ricos, e o calendário lunar dos fariseus, e o calendário lunar da seita radical dos essênios, que diz que é o calendário, supostamente, que o Senhor Jesus seguia. Gente, eu não sei, mas vamos continuar. Cristo comemorou a Páscoa com seus apóstolos um dia antes da enorme maioria dos judeus. Portanto, Cristo, que é o Deus onisciente, estava certo e o calendário oficial estava atrasado um dia. Tá, aqui está dizendo que o Senhor Jesus comemorou a Páscoa um dia antes. Se a gente for analisar a palavra, isso faz todo sentido. Porque o Senhor Jesus comeu a Páscoa dele com os discípulos uma noite antes dele falecer, dele morrer, dele ser colocado na cruz. E um dia antes, ou uma noite antes, da Páscoa dos judeus. Aí você vai falar para mim, como assim? Prestemos atenção. O Senhor Jesus come a Páscoa na noite, vamos supor, no dia que ele comeu, não vou falar dias, ele comeu aquele dia, aquela noite. No dia seguinte, certo? Primeiro ele foi preso de madrugada, aí ele foi julgado e morreu, e foi para a cruz no dia seguinte. Tudo aconteceu na madrugada, no dia seguinte mesmo ele foi para a cruz, certo? E ele morreu como cordeiro crucificado no dia 14 de Nissan ou Abib, que era o calendário do povo de Israel. E naquela noite o povo de Israel comeria a sua Páscoa. Por que eu falo isso? Porque quando entra o período da Páscoa, entra no dia que é como um dia de sábado. Os dias de festa do povo de Israel, eles eram considerados assim como o dia de sábado. Se no dia de sábado, quando vinha às 6 horas da tarde, começava o dia de sábado, porque o dia deles começa às 6 horas da tarde, eles não podiam trabalhar, eles não podiam fazer nada, eles tinham simplesmente que sentar, ficar com a família, lendo a palavra e em oração. Eles não podiam trabalhar, eles não podiam ficar para lá e para cá, eles não podiam fazer nada, certo? E se você prestar atenção, o Senhor Jesus morreu no dia, suposto dia 14 deles, que é quando o cordeiro deles era sacrificado, mas o Senhor Jesus já tinha comido a Páscoa uma noite antes. E a noite da Páscoa dele seria a próxima. Por quê? Porque se fosse um dia já de Páscoa, eles não poderiam ter feito tudo o que eles fizeram. Ficaram para lá e para cá, levaram Jesus para ser crucificado, levaram Jesus para ser julgado, ficou a madrugada inteira eles para lá e para cá, para lá e para cá. E quando Jesus está na cruz e eles precisam tirar Jesus da cruz imediatamente para colocar ele no sepulcro, porque já ia virar o quê? O que a Bíblia fala? Quando fosse 6 horas da tarde, seria o dia de sábado. Mas ali não estava dizendo que era o dia de sábado comum, o Shabá, ou o 7º dia da semana, mas sim o início da festa da Páscoa, certo? Que dura o quê? 7 dias. Então, a Páscoa deles, que o povo de Israel comeu naquele dia, foi naquele período ali da noite. E o Senhor Jesus comeu um dia antes. Não é interessante analisarmos isso? Então, se nós pararmos para analisar nesse contexto de calendário, a gente vai ver que existem o quê? Existem oscilação de dias, para mais ou para menos, mas que o dia em que o povo de Israel comemora as festas, exatamente no dia que eles comemoram e no ano que eles estão vivendo, não condiz com a palavra. Todo ano? Não, talvez tenha anos até que caia no mesmo dia, mas talvez tenha anos que não caia por causa dessas oscilações de calendário. Tanto é que eu falei para vocês que tem ano que as festas caem no verão, depois tem anos que as festas caem no outono. E se essa diferença de dias, 2, 3, 5, 6, para mais, para menos, fazem diferença, então quando nós estivermos observando o dia do Pentecostes, que eu acredito que pode ser o dia do arrebatamento agora, o próximo Pentecostes, entre maio e junho, para nós, de 2023, não tenho como dar detalhes específicos de tudo, se vocês quiserem entender, vão assistir os outros vídeos, mas se isso faz sentido, seria que este dia deles estaria errado, que o dia do Pentecostes exato, a gente não sabe exatamente qual é. Se é alguns dias antes,
se alguns dias depois, mas que seria sim um dia de festa, que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja num dia de festa. Por isso a Bíblia diz para nós que nós não saberíamos o dia e a hora. E por isso muitos que pregavam que o Senhor Jesus poderia vir buscar a igreja nas trombetas se desanimaram, porque começaram a analisar que ele não veio nos anos, né, que começou a se falar sobre isso, entre 2015, 2014, 15 e 16, falou-se muito sobre isso. E eu acompanhei todos esses estudos, que as pessoas desanimaram de agora dizer que não, que é iminente, que Jesus vinha a qualquer momento, mas Deus faz alguma coisa em qualquer momento? Se nós analisarmos o contexto da palavra, o Senhor, Deus, Ele mesmo diz que as festas, que é chamada de moedins, no Antigo Testamento, são comemorações que na realidade são ensaios. Se são ensaios repetidamente, é porque são ensaios para algo que vai e que também já aconteceu, se nós pararmos para analisar, porque o povo de Israel saiu do Egito na Páscoa. O Senhor Jesus morreu na Páscoa. O povo de Israel iniciou o tempo da lei e recebeu as tábuas da aliança no Pentecostes. O tempo da lei, diante da palavra, acabou no dia de Pentecostes também. Começou no dia de Pentecostes e acabou no dia de Pentecostes. Como assim? O tempo da lei acabou quando iniciou o tempo da igreja. Isso diante de Deus. Nós estamos no tempo do quê? Da igreja. Então o tempo da lei para Deus terminou. Nós estamos no tempo da graça, ou no tempo da igreja, que começou também no dia de Pentecostes. Terminou no dia de Pentecostes a lei e começou o tempo da graça, ou o tempo da igreja, no dia de Pentecostes. E por que não poderia terminar o tempo da igreja no dia de Pentecostes? Muitos falam que o Senhor Jesus cumpriu as festas de verão, da primavera todas, mas ele não cumpriu todas. Ele cumpriu Páscoa, ele cumpriu pães asmos e ele cumpriu primícias, que foi quando ele ressuscitou. Mas quando chegou no Pentecostes, no 50º dia, ele tinha sido ascendido ao céu no 40º dia, ele não estava aqui. Quem cumpriu a festa de Pentecostes foi o Espírito Santo. Então a gente vê a manifestação de Deus Pai, com a lei, para Moisés, nas tábuas, e a gente vê a manifestação do Deus Espírito Santo, no dia da descida do Espírito Santo e do início da igreja. Mas a manifestação do Senhor Jesus a gente não vê. Então sim, abre um precedente de que o Senhor Jesus poderia buscar a sua igreja no dia de Pentecostes. Aí muitos vão dizer para mim, não, mas o Jesus vai buscar a igreja se for para analisar pelas festas, e se a gente não sabe exatamente o dia, porque existe uma oscilação de calendário. Eu não estou nem falando aqui do dia da festa das trombetas, que é o dia escondido, porque ninguém tinha que ficar olhando para a lua para ver quando começava a brilhar a lua para poder começar a festa, e ela era comemorada em 2 dias por causa disso, né? Porque eles não tinham os equipamentos que nós temos hoje para saber exatamente quando começa a lua nova, eles tinham que ficar olhando para ela. Mas se nós analisarmos, eu não estou falando desse dia, se nós analisarmos esse contexto de que a gente não tem exata precisão de um calendário que condiz com o calendário de Deus, aquele que Deus especificou e aquele que Deus segue, então a gente realmente não tem como saber o dia e a hora. Mas a gente tem como saber a proximidade, a gente tem como saber o porquê, a gente tem como saber os ensaios de Deus e aquilo que ele queria cumprir. Certo? Aí vocês vão falar para mim, pode ser na festa de Pentecostes, na festa de trombetas. Aí eu vou dizer para vocês que eu tenho analisado isso, mas que para mim, essas 3 últimas festas do 7º mês, que são as festas de outono, o Senhor Jesus ele vem cumprir também, exatamente como ele vai cumprir Pentecostes, mas ele vem cumprir no final de tudo, no final dos 7 anos da tribulação, quando ele vier para o povo de Israel. Essas festas elas estão intimamente ligadas com o povo de Israel. Eu vou mostrar para vocês mais uma coisa aqui, só um minutinho. Quer ver? Vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Aqui. Festa do Rosh Hashanah. Tem muitos nomes no judaísmo que é tema e linguagem na Bíblia judaica e comentários. Estes nomes são todos importantes para que possamos compreender o significado profético deste dia. Festa de Rosh Hashanah é a festa das trombetas, gente. Rosh Hashanah é o ano novo judaico, o primeiro dia do ano
deles civil, que começa no 7º mês, que é a primeira festa do tempo do que eu estou falando para vocês, que é a festa do outono, ou Rosh Hashanah, ou a festa das trombetas, que muitos falam que o Senhor Jesus poderia buscar a igreja nessa época. Eu vou explicar para vocês por que eu acho que não. Então vamos ver alguns dos significados desta festa. Teshuvá, arrependimento. Arrependimento de quem, gente? Quem é que precisa se arrepender? Quem vai precisar se arrepender para que quando o Senhor Jesus voltar, eu acredito que ele volta numa festa do Yom Kippur, ou 10 dias depois da festa das trombetas, que é a festa do perdão, ou a festa em que o povo vai receber perdão porque vai ter se arrependido e vai reconhecer que o Senhor Jesus é o Messias que eles mataram, e vão chorar amargamente, mas Deus vem para pelejar com eles, com o anticristo, no final dos 7 anos da tribulação, que para mim se encaixa exatamente nessa festa do Yom Kippur, ou festa do perdão, porque depois a próxima festa qual que é? A festa dos tabernáculos, que seria o que? O início do milênio, quando o Senhor Jesus vai tabernacular com os homens. Vamos continuar. Rosh Hashanah, primeiro dia do ano ou cabeça do ano, nascimento do mundo, dizem eles que o nascimento do mundo foi nesse dia. Yom Teruah, o dia de acordar com a festa do toque das trombetas, tá? Yom Hadin, o dia de alerta para o dia do juízo final. Olha só, gente, dia de alerta para o dia do juízo final. Hamek, a coroação do rei Messias. Quando o rei Messias vai ser coroado para o povo de Israel? Se não nas últimas 3 festas, se não no último período, nos últimos 7 anos da grande tribulação, quando eles vão reconhecer, vão se arrepender e vão reconhecer que Jesus era o Messias. Yom HaZikaron, dia da memória ou dia do memorial. O tempo da angústia de Jacó, dores de parto do Messias. Então, dores de parto do Messias. Angústia de Jacó, a gente sabe que são 7 anos da grande tribulação. Dores de parto do Messias não seriam os dias exatamente que ele vai se preparar para vir para vir lutar contra o anticristo e poder salvar o povo de Israel? Abertura dos portões. Kideshin Nesuim, que é a cerimônia de casamento. A ressurreição dos mortos, aí eles colocam aqui como arrebatamento, mas eu não vejo isso como arrebatamento, porque a gente vê que existe uma ressurreição dos mortos lá no final, em Apocalipse capítulo 20, vamos ler lá, fala sobre isso. Vou ler para vocês, inclusive eu vou fazer um vídeo falando a respeito disso, sobre esse arrebatamento e sobre essa ressurreição. Mas isso vai ficar para outra hora. Aqui, vamos lá, Apocalipse 24. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda a alma dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Então aqui está falando dos decapitados, que passaram o período da grande tribulação. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram ressurreição, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então a ressurreição dos mortos. A última trombeta, o toque do shofar de Elohim, e Yom HaKasek, o dia escondido. Tá, mas eu tenho mais coisas para mostrar para vocês aqui. Vamos lá. O dia de Rosh Hashanah, ou o dia da festa das trombetas, é conhecido como a festa da última trombeta, porque a cada dia durante o Teshuvá, exceto para o 30º dia, o shofar é tocado depois de cada culto da manhã. O som do shofar é um convite ao arrependimento. De novo, gente, para o povo de Israel ir ao arrependimento, ou ir ao caminho do Messias verdadeiro deles, e poder ser perdoado, reconhecendo que eles erraram, entendeu? Então essa festa, ela não vai de encontro com a igreja, ela vai de encontro com o povo de Israel. Vamos continuar. Arrependam-se antes. Rosh Hashanah é imprescindível quando a última trombeta é soprada, e portanto também é conhecido como o dia do despertar com o sonido de trombetas,
ou você vai encontrar-se nos dias temíveis. Definido logo abaixo, o toque da trombeta é um mitzvah, que significa preceito ordenada expressamente na Torá, o Pentateuco, e antecedido por uma bênção especial para o judeu crente. Deus sempre advertiu seu povo antes do julgamento de Nínive e etc. Assim, por 30 dias, exceto ao último, shofar, chifre de carneiro, soa como um apelo ao arrependimento de novo, mas depois do Rosh Hashanah é o Yom HaDin, o dia do juízo final, aonde Deus se senta para o julgamento, e aí é muito tarde para evitar os dias temíveis e, consequentemente, a ira de Deus. Gente, olha que interessante, aqui está falando de uma festa que aponta para o povo de Israel tendo que se arrepender, porque no Yom Kippur Jesus virá e o Messias deles virá. Olha aqui de novo, ó, o shofar, a trombeta. O shofar, ao contrário do que alguns pensam, não é um instrumento musical, na concepção da palavra, pois não possui um som harmonioso, embora assemelhe-se um pouco à trombeta como nós conhecemos. Contudo, não é esse o seu propósito. A razão do shofar é mais profunda. É um chamado estridente e agudo para o arrependimento a todos aqueles que reconhecem o seu toque. O chifre de carneiro, shofar, está intimamente ligado a Israel devido ao fato de ter sido um carneiro o substituto de Isaac no monte do Senhor chamado Moriá. Então vocês veem, analisando comigo aqui agora, que as festas estão intimamente ligadas, só um minutinho, deixa eu voltar aqui, que as festas estão intimamente ligadas com o povo de Israel, e não com a igreja, no próprio conceito do que eles falam, no próprio conceito que essa festa chama o povo, e o tempo inteiro, estridentemente, ao quê? Ao arrependimento. Ao arrependimento. E o arrebatamento da igreja, gente, não é um dia do arrependimento, mas é o dia de que o Senhor Jesus vem buscar a noiva dele, que já está lavada e remida, certo? E que vai ser levado. Aí vocês vão falar assim para mim, bom, mas se você falou que nós estamos, que nós não, né? Que o povo de Israel está numa festa de 7 anos que não pode plantar, que é a festa do Shemitah, e que quando acabar a festa de Shemitah, alguns estudiosos judeus estão falando que vai entrar no ano de jubileu, que poderia ser o ano do arrebatamento, e se acaba entre setembro e outubro, é justamente quando começa também a festa das trombetas. Mas eu tenho outra colocação que eu até falei no outro vídeo, gente, que o ano novo para Deus, ele não começa no 7º mês. Deus não criou o ano no 7º mês. O primeiro mês que Deus fala que é o mês mais importante, que seria o mês que o povo deveria observar, é o ano de Abib, ou Nissan, é o primeiro mês que está para nós entre março e abril. Então, se nós analisarmos pela visão de Deus, não pela visão dos homens, gente, de que o ano começou, o ano do Shemitah começou no ano passado e acaba nesse ano em 2022, mas sim que se o ano do Shemitah começa no primeiro mês para Deus, então ele começou entre março e abril deste ano. Ele começou entre março e abril deste ano e acaba entre março e abril do ano que vem. E aí sim começa outro ano, entre março e abril, que seria de novo o mês de Nissan ou Abib, e aí sim começa o ano do jubileu, ou o ano de libertação do Senhor. E este ano começaria entre março e abril, e aproximadamente maio seria o tempo do arrebatamento, ou 50 dias depois. Claro que o que eu falei para vocês, existe uma oscilação de dias, para mais ou para menos, existe um erro nos calendários, que a gente não sabe especificar exatamente, diante do calendário de Deus, que diferença seria essa, mas eu estou mostrando para vocês que existem oscilações. Então, como eu falei, que o ano de Shemitah, como a Bíblia fala, é um ano que não pode nem plantar e nem colher, então ele não viria buscar a igreja dele no ano de Shemitah. Ele não viria buscar a igreja para recolher a igreja no ano de Shemitah, mas sim ele poderia vir no ano de jubileu, que seria o ano de libertação e de restituição. É muita coisa para explicar, mas eu espero que vocês estejam compreendendo. Só que vai compreender melhor aqueles que têm acompanhado os meus vídeos, que eu vim falando disso já de alguns vídeos para cá, desde que eu comecei a falar se o arrebatamento poderia acontecer numa festa de Pentecostes, que Deus vem
trazendo coisas para se acrescentar, e eu venho fazendo vídeos para acrescentar, certo? E isso para mim, ele faz todo sentido. E se nós analisarmos, como eu falei para vocês, o sentido de que o casamento judaico é a representação do dia da vinda do Senhor Jesus, que o pai vai dizer para ele, vai lá, busca a sua noiva, então faz todo sentido que isso esteja próximo, se nós analisarmos o contexto do que está acontecendo, né? Agora eu vou explicar para vocês o que eu falei para vocês que eu ia explicar a respeito de Mateus 25, o que é também muito interessante. A parábola das 10 virgens. Bom, eu falei para vocês que quando o noivo ele vinha se aproximando, o amigo do noivo vinha fazendo os alaridos, tocava a trombeta e gritava, eis o noivo, né? Como está escrito lá, eis o noivo, saía ao seu encontro, eu já vou ler. E o que acontecia? As damas, ou as virgens, que consistiam de irmãs da noiva ou amigas, né, familiares e amigas da noiva, que eram as virgens que ficavam com as suas lâmpadas, com os azeites. Por quê? Porque normalmente o noivo vinha na madrugada. Eles sabiam exatamente o dia, não, mas eles sabiam a proximidade. Ficavam ali aguardando. A noiva ficava se aprontando e as virgens aguardando, com os seus azeites com as suas lâmpadas cheias de azeite. Por quê? Porque se ele vinha na madrugada, existia o quê? Uma escuridão. E o que é o contexto também do que o povo de Israel entende que vai ser o dia que o Messias deles vem, né? Que seria um dia de lua nova. E o que acontece na lua nova? É o dia mais escuro do ano. Por quê? São os dias mais escuros do mês. Por quê? Porque na lua nova não tem lua, não tem claridade. Na lua cheia, é claro. Se ele viesse buscar a noiva dele na lua cheia, teria o que? A iluminação da lua, que clareia muito. Vocês sabem, gente, que a lua cheia ela clareia muito. Mas na lua nova não. É tudo muito escuro. Então eles necessitavam das lâmpadas e das virgens. Para o quê? Quando eles anunciassem, tivesse alguém para iluminar o caminho, entendeu? Para mostrar o caminho para a noiva e para o noivo, para que eles se encontrassem. Vamos ler aqui essa passagem. Então, Mateus 25:1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Tomaram suas lâmpadas e foram se encontrar com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Sabiam que o noivo poderia tardar, poderia demorar. Por quê? Porque eles não sabiam exatamente o momento, certo? Eles sabiam a proximidade. Porque era tudo organizado, gente, porque tinha que dar essa emoção para a noiva, dela ser raptada. Então, era como se ele chegasse de surpresa. Tudo era feito para que acontecesse esse contexto. E que nos remete, na cultura deles, ao que vai acontecer com a igreja e o noivo nos dias de hoje. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. O amigo do noivo, ou o Espírito Santo, no que diz respeito a nós hoje. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada está se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprar. Então existia uma responsabilidade em ser dama de honra de um casamento. Elas tinham que iluminar o caminho do encontro do noivo até a noiva, porque senão na escuridão eles não saberiam achar o caminho. Certo? Então as prudentes falaram não, porque se ficar com 5, pelo menos tem 5. Vocês vão lá e se viram e compram mais azeite. Porque senão acaba para nós e ninguém faz o serviço e não cumpre o propósito, né? E vamos lá. E saindo elas para comprar, chegou um noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. As que estavam apercebidas entraram com ele, ou seja, levaram ele no caminho, entraram com ele e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço, vigiai, pois porque não sabeis nem o dia e nem a hora. O que eu estou falando para vocês aqui o tempo inteiro?
Por que será que nós não sabíamos o dia e nem a hora? Estou explicando tudo para vocês aqui. Mas o que significa isso daqui? Quem são, nos dias de hoje, essas virgens, que muitos falam que é a igreja pronta, é a igreja que não está pronta, mas, gente, a noiva, essas virgens não são a noiva estava dentro do lugar onde eles entraram. A noiva tinha vindo ser buscada pelo noivo, a noiva não aparece nesse contexto, então aqui não são noivas. Então quem são essas? Que existe tanta polêmica para a gente analisar quem são e quem não são. Entendeu? A gente pode olhar no sentido espiritual e falar a respeito das que se preparam, as que buscam, as que... Sim, mas no sentido próprio daquilo que o Senhor Jesus estava querendo nos dizer, para que nós prestássemos atenção nos acontecimentos. A gente vai prestar atenção agora no que eu vou ler para vocês aqui agora. A gente vai lá para Salmo 119:5. Eu vou explicar para vocês tudinho, certinho. Salmo 119:105. O maior salmo e o maior livro e o maior capítulo da Bíblia, né? O maior salmo, que é o 119, e o maior capítulo da Bíblia, que é o 119 de Salmos. 119:105. Quantas páginas vai? Aqui, vamos prestar atenção no que está escrito aqui, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada, elas levaram consigo as lâmpadas. E o que são as lâmpadas? A palavra de Deus é a lâmpada para os meus pés e a luz para os meus caminhos. Ou seja, aquilo que clareia o nosso caminho e nos faz ser encontrados por Jesus ou encontrar o nosso noivo. Liga a sua igreja, a sua noiva, a Deus. Quem liga a igreja e a noiva a Deus? Senão a palavra, certo? E o Senhor Jesus, ele também não é a palavra? Vamos aqui em João 1:28. João 1:28. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 28. Vamos entender, gente. E vamos pela palavra. Eu não vou falar aqui do que eu acho, como a gente vive falando, né? Eu vou falar da Bíblia. 1:28. Deixa eu ver. João 1:28. Só um minutinho que eu vou achar aqui. Ué. É 8. O verbo se fez carne. Gente, espera um pouquinho que eu agora me perdi aqui, mas eu já vou achar. Só um minutinho. Acho que eu anotei errado. João. Gente, é 1:28. 1:28. Agora eu achei, olha lá. João 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O Senhor Jesus é a palavra, e a vida que está nele é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos vierem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Então o Senhor Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra, ele é a lâmpada. E o que a lâmpada traz? Luz, ilumina, quando ela está cheia do azeite, que é o símbolo do Espírito Santo, que traz o quê? A sabedoria. Vamos continuar. Vamos no livro de João ainda, no capítulo 8. Eu quero que vocês entendam tudo para que vocês possam compreender o que eu estou falando. No capítulo
capítulo 8, 16. João 8, 16. João 8, 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A gente vai chegar no contexto de quem são aquelas virgens, prestem atenção. Agora a gente vai para Lucas 8, 16. Lucas 8, 16. Tudo explicadinho. Eu e as minhas anotações, né, gente? Lucas 8, 16. Aqui. Presta atenção. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Candeia é uma lâmpada, né? Pelo contrário, coloca-a sobre o velador, a fim de que os que entrem vejam a luz. Nada oculto que não haja de se manifestar. Então, aquele que acende uma candeia, ele coloca ela no lugar para iluminar, certo? Vamos aqui. Mais uma que eu quero ler para vocês. Deixa eu ver. O 8,16 que eu acabei de ler. Até o 18. Tá. Então tá, eu estou explicando para vocês que lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Então, a lâmpada é a palavra. O Senhor Jesus é a palavra. O Senhor Jesus é a luz do mundo. Então a gente vê que ali aquela representação está nos dizendo que a palavra de Deus nos leva à luz, que é o Senhor Jesus, que nos ilumina o nosso caminho para que nós encontremos a salvação nele, certo? Então aquelas mulheres ou virgens que representavam as damas do casamento judaico, da cultura judaica, que faziam essa ponte, que clareavam o caminho que ligava a noiva ao noivo, quem são? Quem deve levar a palavra? Quem deve levar às pessoas o conceito da palavra? Quem prega a palavra? Quem são aqueles a quem o Senhor chama para pregar? Se não os apóstolos, se não os mestres, se não os pastores, se não os pregadores da palavra. E o que nós temos observado hoje? Que existem pregadores nécios que levam a palavra, mas sem a iluminação do azeite, ou sem a iluminação do Espírito Santo, ou sem a sabedoria do Espírito Santo. E existem aqueles pregadores que levam a palavra com a direção do Espírito Santo, com a iluminação do Espírito Santo, para ligar o povo a Deus. Então existem os nécios, que nós temos visto hoje, a igreja que tem sido nécia, aqueles que têm pregado a palavra de forma errada ou de forma, digamos assim, faltosa, pregam a palavra como eles querem, aqueles que têm sido sérios em levar a palavra para que o povo possa realmente encontrar o caminho, ou seja, ligar a igreja ao noivo, fazer com que esta igreja chegue ao noivo, ou fazer com que este noivo chegue à igreja. Ou seja, esta ligação que é feita pela lâmpada, pela palavra, que nada mais é do que o próprio Senhor Jesus, e que o Espírito Santo que nos dá iluminação e entendimento da palavra para que preguemos ela de forma correta. Vamos analisar isso também. Eu vou ler aqui para vocês algumas coisas mais, para que vocês entendam. Deixa eu ver aqui, gente. Tá. Espero que vocês estejam entendendo. Quer ver? Aqui. Vamos ver alguns versículos mais falando sobre isso. Porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejais de salvação até os confins da terra. Atos 13, 47. Então aquele que prega, ele é colocado como luz para os gentios, para que sejam a salvação até os confins da terra. O Jesus é a salvação, e aqueles que pregam são aqueles que levam a luz. Vamos lá. A exposição das tuas palavras dá luz,
e dá entendimento aos simples, Salmo 119, 130, a exposição da tua palavra, das tuas palavras verdadeiras, que é a própria representação do Senhor Jesus, ele é o verbo, dá luz e dá entendimento aos simples. E vamos ver sobre o que o Espírito Santo representa. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Gente, aqui está em Provérbios 2, de 1 a 5. Eu achei esse versículo impressionante. Presta atenção, ó. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras, palavra, evangelho, pregação verdadeira, aquilo que vem de Deus, ou o próprio Senhor Jesus, e guardar no coração os meus mandamentos, e se der ouvidos à sabedoria. Quem é a sabedoria, gente? Senão o Espírito Santo que nos dá a sabedoria. E inclinar o coração para o discernimento, e se clamar por entendimento, ou seja, a gente tem que buscar a palavra incessantemente, a gente tem que desejar entender as Escrituras, tem que buscar, tem que orar, tem que examinar as Escrituras, tem que desejar compreender, para que possamos compreender, para que possamos estar despertos, para que não sejamos crentes mornos, mas estejamos acordados e enxergando. Então vamos lá. E por discernimento gritar bem alto, e se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá e o que é temer ao Senhor, e achará o conhecimento de Deus. Provérbios 2, de 1 a 5. Agora vamos aqui, para a gente ver como o Espírito Santo e a sabedoria são uma colocação também na palavra, mas a sabedoria que vem do alto, e é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Tiago 3,17. Vamos mais uma. Deixa eu ver aqui. Essas que eu salvei. Então, gente, o que eu estou falando para vocês? Quem são as virgens, as loucas e as prudentes, senão aqueles que hoje representam aqueles que devem pregar a palavra e têm levado a palavra como um conhecimento, ou de forma correta, ou de forma enganosa, ou levando as pessoas ao conhecimento pleno do que vai acontecer e da palavra, ou ao engano e à cegueira. Então existem as nécias e as tolas, aquelas que não entraram, porque não levaram o povo de Deus, ou a igreja, ou a noiva, a se achegarem até o noivo. Ou o Senhor Jesus, não iluminaram o caminho com a palavra, e nem iluminaram o caminho com o Espírito Santo. Ou seja, esta é a ligação que a palavra faz. Eu espero que vocês tenham entendido, gente. Só um minutinho agora, que eu vou ver se eu conseguir falar sobre tudo, para a gente poder encerrar. É tanta coisa, tem tanta coisa anotada, que acaba ficando uma bagunça. Quer ver? Quando eu falei para vocês a respeito de que Deus ele tem os dias sempre como ensaios, as coisas sempre acontecem nos mesmos dias, se nós analisarmos o contexto da destruição do primeiro e do segundo templo, que aconteceu com centenas de anos de distância de uma destruição para outra, ou seja, o primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor e a Babilônia, e o segundo templo foi destruído por o povo romano no ano 70 depois de Cristo. Então são centenas de anos de diferença, mas as duas destruições aconteceram no mesmo dia 9 de Ave. Isso não é uma coincidência. Deus ele mostra que ele age com conceitos de repetição, com uma agenda, ou com tudo cronometrado. Existe um cronograma. A própria Bíblia nos conta o fim desde o começo. Então, se tudo está conectado, se tudo está
colocado aqui de formas a se tornar para nós profecias que já se cumpriram e profecias que vão se cumprir, é porque Deus tem tudo programado. E as datas também, elas também são programadas. Jesus nasceu no dia que tinha que nascer, Jesus morreu no dia que tinha que morrer. Tudo acontece no dia especificado por Deus. E Ele vem buscar a igreja dele também num dia especificado por Deus. Então, por que não poderia ser no dia de Pentecostes? É isso que eu tenho analisado, é isso que eu tenho dito. Eu não estou dizendo aqui para vocês que eu tenho a razão, que eu sou a dona da razão, que eu sou aquela que está certa. Eu estou fazendo uma colocação, gente, daquilo que eu tenho visto e estudado na palavra, porque eu tenho desejado isso, como diz ali, eu li para vocês agora ali em Provérbios. É um desejo meu, entender, compreender, buscar da sabedoria, buscar do conhecimento da palavra, porque eu amo essa palavra, é o desejo do meu coração, eu sempre foi compreender o que está escrito, para que eu sempre orei a Deus para que Ele não permitisse que eu fosse enganada, nem que eu me tornasse cega, mas que eu pudesse ver o quê? Sonhos e visões proféticos, aquilo que as pessoas falam. Gente, eu não estou dizendo que eu não creio em sonho e em visão, porque eu mesmo já coloquei sonhos e visões aqui. Eu estou falando que esse não é aquilo que nós temos que seguir. O que nós temos que seguir é a palavra, é a Bíblia. E aquilo que, como sonho e visão, complementa o que está escrito, isso a gente deve observar. É assim que deve ser, é assim que sempre foi. Eu acredito que é assim que deve ser. Então, estamos prestes a ver os acontecimentos que a Bíblia diz que irão acontecer. Observemos cada coisa, observemos cada sinal, analisemos com a palavra, oremos, busquemos, jejuemos e nos preparemos, porque o Senhor Jesus está voltando. E você que ainda não o conhece, não entregou a sua vida para Ele, não perca tempo. Receba Ele como seu Salvador. Esse é o desejo dele, salvar. Mas Ele só pode salvar aquele que recebê-lo como seu Salvador, ou que aceitar aquilo que Ele fez por nós, que foi se tornar um sacrifício vivo por amor de nós, ou morrer pelos nossos pecados, porque na lei de Deus, quando existe pecado tem que existir morte, alguém tem que pagar pelo pecado, e Ele aceitou morrer pelos nossos pecados, para que nós fôssemos livres destes pecados, pela morte dele. Então nós temos que aceitar Ele como aquele que nos redime. Então precisamos sim de Cristo para sermos salvos. Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus. Até a próxima. Deus abençoe a todos. E eu acredito que brevemente estaremos novamente juntos. Deus abençoe vocês.